Bom dia, amados. Espero que tenham tido uma noite de paz na presença do Senhor. E hoje nós vamos fazer o nosso devocional, mas vamos iniciar com nossa oração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para nos conectar com o Pai. Pai de amor, estamos aqui em Tua presença, Senhor, para Te agradecermos, Pai, pela noite que Tu nos concedeste, Te agradecermos por nossas famílias, Te agradecermos, Pai, por toda a provisão que Tu tem nos dado, Senhor, todos os livramentos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por ter nos alcançado. Te agradecemos, ó Pai, pela graça não merecida que chegou até nós. Ó Senhor, perdoa nossas falhas, Senhor, que possamos a cada dia sermos melhores, Senhor. O hoje melhor do que o ontem, amanhã melhor que hoje, Senhor. Assim, nos santificando, Senhor, tornando-nos parecidos contigo a cada dia, Senhor. Sendo teus imitadores, assim como Paulo fala em tua palavra, Pai. Ó Pai, te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo possa me usar. Ó Espírito Santo de Deus, vem usar-me nesta manhã, para que o que eu fale toque os corações de cada pessoa que irá escutar. Que seja uma palavra direcionada, que não seja mal interpretada, mas que conserte naquela área que precisa ser consertada. Continuamos aqui te adorando, engrandecendo o teu nome, sabendo que só tu és Deus, que tu continua no controle de todas as coisas e nada foge, Senhor, do teu controle. Por mais sombrios que os dias possam parecer, Pai, estão todos no teu controle, Senhor, e tu farás o que for melhor para cada um de nós. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Quero começar hoje lendo em Gênesis 38, do verso 16 ao 26, que fala: E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dá-me penhor até que eu envies. Então ele disse: Que penhor é o que te darei? E ela disse: O teu selo e o teu lenço e o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se e tirou de sobre si o seu véu, vestiu as vestes de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho, junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta nenhuma. E voltou Judá e disse: Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tire-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo e estes lenços e este cajado. E conheceu-os Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar, meu filho, e nunca mais a conheceu. Amém? O nosso devocional de hoje, ele chama-se Deus e os Hipócritas.
Num campeonato, um jogo, um dos jogadores que estavam na reserva olhando o jogo, olhou para outro jogador e disse: ficaria muito desapontado se um membro da nossa equipe fizesse isso. Disse um jogador, referindo-se a outro jogador que estava trapaceando. Mas apenas 2 anos depois, este mesmo jogador foi pego em escândalo quase que idêntico ao que o jogador anterior teria feito. Pouco nos incomoda mais do que a hipocrisia. Qual o conceito de hipocrisia? É alguém que finge ter comportamentos corretos, virtuosos e socialmente aceitos, mas é alguém que oculta a realidade por trás de uma máscara de aparência. Quando estamos lendo aqui em Gênesis 38, verso 16 ao 26, nós estamos falando sobre a história de Tamar e Judá. Tamar tinha sido a nora de Judá. E ela casou com o primeiro filho de Judá, e ele foi muito mal aos olhos do Senhor. E o Senhor tirou a vida dele. Então, Judá foi e deu um segundo filho para que Tamar casasse, porque fazia parte de uma tradição, de uma cultura deles, do povo. Já Judá casou-se, e aquele segundo filho foi tão mal quanto o primeiro, porque na hora da relação que tinham, ele não, como é que eu posso dizer, não terminava a relação, não ia com a relação até o final, para que Tamar não viesse a engravidar. Então, Deus viu a maldade no coração daquele homem e também o levou. E Judá colocou a culpa em Tamar. Disse: não, isso é uma maldição dessa mulher. Vou devolvê-la aos pais. Judá e disse: Tamar, tu ficarás lá. Ele tinha um terceiro filho chamado Selá. E ele disse: Tamar, tu ficarás na casa do teu pai, até que Selá chegue a uma idade adulta que possa se casar contigo. Porque precisava haver, né, a perpetuação, a continuidade da família era muito importante. E afinal de contas, de onde vem de Jesus, se não é da linhagem de Judá, né? Ele é o leão da tribo de Judá. E Tamar aceitou. Ela não tinha culpa do que tinha acontecido aos seus ex-maridos. Ela, na verdade, foi vítima dos dois. Mas Judá colocou a culpa nela. Passou-se um tempo e ela soube que, sei lá, já estava grande, já estava um homem, e Judá não havia mandado buscá-la para casar-se com Selá. Então ela soube um dia que Judá estaria passando na cidade que ela estava morando, próxima. Então ela tirou as vestes de viúva e vestiu-se semelhante a uma prostituta. Ela era uma mulher promíscua? Não. Fazia parte da cultura judaica, a cultura da época, dar continuidade à linhagem. E era o fim de uma mulher, ela não ter concebido um filho, ela não ter como continuar sua descendência. Era desprezada. Quem ia poder provê-la futuramente se ela não tivesse filhos? E perante a sociedade ela seria muito mal vista. Então ela fez isso. E Judá não a reconheceu. E no caminho ele perguntou se podia dormir com ela. E ela disse que sim.
desde que ele desse algo que assegurasse que ela ia receber o pagamento dela. Ela foi muito esperta. E ele perguntou: o que é que você quer? E ela disse: eu quero um selo, seu selo, que seria tipo seria como fosse uma identificação da família, algo precioso, o lenço, o cordão dele e o cajado dele. Então ele disse: tudo bem, eu dou os 3 a você, e dormiu com ela sem saber que ela era Tamar. Quando foi no dia seguinte, ela levantou-se muito cedo, tirou as roupas de prostituta e voltou a vestir a roupa de viúva e foi embora. E ele procurou para dar um cabrito como pagamento, não encontrou, até nem falou muito entre os seus servos para que não virasse zombaria no meio daqueles homens. E passou-se 3 meses. Após 3 meses, ele ficou sabendo que Tamar estava grávida. Então ele irou-se e disse: ela está adulterando contra os meus filhos. Vou até ela para queimá-la. Vou juntar a população e ela vai ser humilhada perante muita gente. E chegando ali, quando ele veio cheio de ira, ela saiu e disse: o pai do meu filho é o dono destas coisas. E trouxe o selo, o cordão e o cajado. E na mesma hora ele se sentiu hipócrita, porque ele estava julgando, mas ele próprio tinha enganado a ela, porque ele tinha tirado dela o direito de ser mãe e de dar continuidade à sua descendência. Então ele falou que ela era mais justa do que ele, né? Com a ação dela, porque de alguma forma ela deu um jeito de dar continuidade à descendência dela e à descendência dele também. E assim ele entendeu, arrependeu-se, né? Nunca mais chegou perto dela. Ela deu à luz a 2 filhos, um chamado Pérez ou Perez e outro Zerá. E eles estão na linhagem de Jesus, são citados em Mateus capítulo 1. Olha só, se ela não tivesse feito isso, para que desse continuidade à sua geração até chegar a Jesus. No versículo 29 e 30 diz: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus filhos, seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. E aí dá continuidade. Então, o que quer dizer isso? O selo, ele, nos tempos bíblicos, ele era uma marca que significava a posse ou direito que o dono exercia sobre uma determinada coisa selada ou marcada. O Senhor conhece quem são os seus por meio de um selo. Deus nos sela.